Boa tarde, povo abençoado do Senhor, aqueles que estão vendo esse vídeo. Que a paz de Deus, a paz de Jesus Cristo e a paz do Espírito Santo estejam com vocês. Hoje eu vim trazer uma palavra que fala sobre a salvação através de Jesus Cristo, né? Nós só somos salvos através da aceitação de Jesus Cristo na nossa vida. Porque a palavra já diz, né? Não há como vir ao Pai senão por mim, que é Jesus Cristo. Então, Jesus Cristo falou isso aqui em... Tem a vida eterna. Buscai o Senhor, estou à porta e bato. Tornarem filho de Deus. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. João 14, versículo 6. Em João capítulo 14, versículo 6, né? Então não tem como nós alcançarmos a salvação sem conhecermos a Jesus Cristo, não é? E sem aceitarmos Ele na nossa vida. Então, nós somos chamados nesse tempo, eu sempre tenho falado aqui nos vídeos que eu tenho feito, né? Que nós somos chamados para sermos servos de Deus. Nós somos chamados para interpretar e observar os tempos, porque os tempos não são favoráveis, né? Toda vez que Deus ele permite uma coisa como está permitindo agora, essa doença, porque tudo que acontece é permissão do Senhor, nada sai do controle de Deus, não é? Então toda vez que ele permite doenças, exílios, não é? É porque ele está insatisfeito com o seu povo, ou porque ele quer alertar sobre alguma coisa, não é? Então aqui eu quis trazer essa palavra hoje para vocês, que é buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto ele está perto. Isso está lá em Isaías 55, 6, né? Quando Jesus veio aqui para a Terra, né, para nos salvar, para nos redimir do nosso pecado, ele já deixou bem claro que ele voltaria. E quando ele voltar, ele vai levar os seus escolhidos, não é? E o Espírito Santo não vai mais estar aqui. Então nós vamos estar, quem ficar aqui vai estar podendo orar a Deus, mas sem o Espírito Santo. E isso vai fazer grande falta para quem já conhece o Espírito de Deus, né? Que habita em todos nós, que aceitamos a Cristo na nossa vida. Então, buscai-o enquanto se pode achar. Fale com Ele, aceite Ele na sua vida, porque o Senhor, Ele veio para nos redimir de todo o pecado. Ele veio morrer naquela cruz pelos nossos pecados, para rasgar o véu entre nós e Deus, que estava... Nós tínhamos um véu, né? Nós tínhamos um templo que somente o sacerdote entrava para orar a Deus e para fazer os sacrifícios, né? Do cordeiro imaculado, o cordeiro perfeito, que era vertido sangue para a remissão dos pecados. Depois veio Jesus Cristo na cruz do Calvário e com o sangue dele, ele restaurou a nossa comunhão com Deus e deixou o Espírito Santo como consolador. Então, o Espírito Santo, ele habita em nós, né? E assim nós podemos ter contato direto com Deus. Então, não é mais só no templo, ali onde o sacerdote entrava, mas é em qualquer lugar onde estivermos, nós podemos entrar na presença do Senhor. Apesar de que nós temos um particular que Deus fala na sua palavra, que é para entrarmos no nosso quarto, fechar a nossa porta e falar ali com Deus, porque ali é o lugar que nós podemos ter uma maior intimidade com Deus, né? Nós sabemos que quem quer ter uma maior intimidade com Deus tem que entrar no seu quarto, fechar a sua porta e orar a Deus. Então, quando Jesus veio, ele veio para nos redimir e ele já disse que ele voltaria.
Então essa palavra, invocai-os enquanto se pode achar, enquanto ele está perto hoje, né? Enquanto Jesus ainda não voltou e não levou a sua igreja, certo? Então ele ainda está perto, ainda podemos invocá-lo, ainda podemos buscar a sua face, ainda podemos entrar na sua presença, pedir a sua misericórdia, pedir as curas e tantas coisas, né? Mas primeiramente, antes de ter a intimidade com Deus, nós devemos aceitar a Cristo na nossa vida, não é? Como é que é isso? Numa oração simples, né? Hoje, quem quiser, no final, a gente vai fazer essa oração de aceitação a Jesus Cristo, e aí você deixa ele entrar na sua vida. Quando você vive, não é, sem Jesus, né, nós estamos nas leis do mundo, nós estamos vivendo na sabedoria do mundo, nós estamos vivendo nas coisas que o mundo nos proporciona. Quando nós aceitamos a Cristo, Ele vai começar a nos transformar, Ele vai entrar na nossa vida, Ele vai fazer coisas diferentes, vai transformar, vai nos transformar de dentro para fora, não é? O nosso caminho, ele não prometeu que teríamos uma vida maravilhosa, ele prometeu que ele estaria conosco. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. Então ele nos ensina a vencer o mundo, não pela sabedoria e pelas leis do mundo, mas pela sabedoria e pelas leis de Deus, né? Por aquilo que fala na sua palavra, não por guerras, por vinganças, por brigas, por justiças, mas pela justiça dele, porque ele é que nos justifica, ele é que nos capacita, ele é que nos dá um caminho diferente, né? Então, já não sou eu quem vivo mais, como diz Paulo, mas Cristo vive em mim. Então, quando nós deixamos Cristo viver em nós, não é? É diferente. Nós temos uma vida onde tudo que ele nos pede, tudo que ele nos pede na sua palavra, então, sejai mansos, como uma pomba, mais prudentes como uma serpente, não é? Não é a prudência do mundo, que você vai estar desconfiando de todo mundo e se protegendo e ficando desconfiado, não, né? É apenas orar para que Deus entre e te proteja, né? Ser manso, ser corajoso também. Então tem várias coisas. E todas essas leis que Deus fala na sua palavra, quando nós aceitamos a Cristo, se você lê o Novo Testamento, você vai ver que Cristo, ele tinha uma forma diferente de se comportar. Não é que ele deixava de responder às pessoas, mas ele tinha uma forma de responder que a pessoa percebia que ela estava errada naquilo que ela estava dizendo, que ela estava, não é? Que a sabedoria dele era uma coisa muito diferente. Então, como nós podemos ser salvos através de Jesus Cristo, né? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E Jesus diz, não é? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Em João 14,6. Então aqui ele diz, todo aquele que me aceitar como seu único e suficiente Salvador, não é? Vai ter a vida eterna. Então aquele que vem, todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Então como é que nós vamos poder alcançar a vida eterna? Aceitando a Jesus na sua vida. Só que Jesus, ele não divide a glória dele com ninguém. Então se você aceitar Jesus na sua vida, você vai ter tudo, porque nele há, né? O caminho está nele, a verdade está nele e a vida está nele. Então você não precisa de mais nada se você tiver Jesus e a intimidade com o Espírito Santo. Então você vai aceitar a Jesus como seu único e suficiente Salvador, não é? Então ele vai ser único na sua vida, você não precisa de mais nada, certo? Aí aqui, contudo, aos que o recebem, aos que crerem em seu nome, deu-lhes o direito de se chamarem filhos de Deus, né? Na verdade, povo escolhido do Senhor
foram os judeus, mas quando Jesus veio, eles não o aceitaram. Então nós tivemos o direito de sermos chamados filhos de Deus através de Jesus Cristo na cruz, não é? Então, através dessa aceitação de Cristo, que Ele é o único que veio para nos salvar, crerem em seu nome e aceitarem Ele na sua vida, terão a vida eterna e serão chamados filhos de Deus, né? E Ele diz, eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu estarei com ele. Então, deixa eu ver aqui, meu Apocalipse, isso está em 3:20. 3:20. 3:20, olha, eis que estou à porta. Se alguém ouvir a minha voz e bater a porta, entrarei na sua casa e cearei com ele, e ele comigo. Então, é uma aliança que você faz com Cristo. Não é? Ele compara a aliança com a noiva, né? Então Jesus é a noiva que vem buscar o seu povo. Então é uma aliança que você faz com ele, né? Quando a gente se casa, a gente faz aliança com quantas pessoas, né? É só com uma pessoa. Não existe aliança com mais pessoas. Então, Cristo, você vai fazer uma aliança com ele e é apenas ele que reina na sua vida. Ele que vai governar, ele que vai seguir com você todos os dias da sua vida. E no fim, ele vai te dar a salvação. Se até o fim você continuar crendo somente nele, adorando somente a ele, crendo que ele é o único caminho, a verdade e a vida, que não há outro Deus senão ele, que não tem uma outra forma de chegar nele senão por Cristo, a Deus senão por Cristo Jesus. Entendeu? E ele ceará com você e você com ele. Então, é uma aliança, é uma forma de você ter Cristo na sua vida e ele reinar para sempre. Se você for nesse caminho até o fim, você alcançará a vida eterna. É isso que promete o Senhor Jesus. Então, todo que nele crê não perece, mas tem vida eterna. Alguém aqui quer aceitar a Jesus hoje? Será que nós podemos fazer uma oração de aceitação? Você aceitar a Cristo como seu único e suficiente Salvador, o Senhor da sua vida, para Ele reinar, para Ele te governar, para Ele te mostrar o bom caminho, o único caminho, a única verdade, a única vida, que é a eternidade com Ele. Amém? Vamos lá? Então, se você quer aceitar a Cristo, faça essa oração comigo, repita essas palavras comigo. Amém? Senhor Jesus, neste dia eu te aceito como meu único e suficiente Salvador. Perdoe os meus pecados, Senhor, até aqui. Escreva o meu nome no livro da vida. E daqui para frente eu quero caminhar contigo como meu único e suficiente Salvador. Que o Senhor possa reinar, que o Senhor possa entrar na minha vida e ser o único digno de todo louvor e toda honra. Me ensine a caminhar contigo, Senhor, através da tua palavra. E assim é que eu peço, em nome de Jesus. Amém? Amém. Glória a Deus. Então, se você aceitou a Jesus, ele já está caminhando contigo. Procure uma igreja evangélica, onde você possa cultuar a Deus, adorar a Deus. Nós não estamos falando aqui de religião, mas as igrejas evangélicas são aquelas que acreditam nesta verdade, que Jesus é o único caminho, a única verdade, a única vida. Então, passe a louvar a Deus com louvores, passe a ler a palavra, passe a ter comunhão com o Senhor. E a sua vida será transformada. Amém? Glória a Deus. Fiquem todos na paz do Senhor Jesus Cristo. Até a próxima.